Primeiramente, quero agradecer aos organizadores, ao professor Balieiro, pela segunda vez que eu estou nesse evento, então é sempre uma satisfação. Bom, para começar, o meu trabalho ele está mais numa forma de ensaio, ele está dividido em duas partes. Uma primeira parte em que vou falar sobre o vitalismo, né, e como Canguilhem compreende esse vitalismo. Em um segundo tópico, eu vou investigar o entendimento de Canguilhem sobre a corrente mecanicista. Certo? O filósofo Canguilhem, ele, além de ser filósofo, ele era médico, ele nasceu no sul da França, ele defendeu duas teses de doutorado, uma em medicina, chamado de Ensaio sobre Qualquer Problema sobre o Normal e o Patológico, que hoje está traduzido em português como O Normal e o Patológico, e uma tese defendida em filosofia em 52, com o nome O Conhecimento da Vida, também outra obra já traduzida. Então, Canguilhem, ele trabalhou no Instituto de História das Ciências e Tecnologias de Paris. Ele foi orientando do Gaston Bachelard e, posteriormente, ele vai se tornar orientador de Foucault, né? Toda aquela questão da normatividade, do normal, de Foucault tem a sua raiz no pensamento de Canguilhem, né? Esse ensaio pretende, portanto, se dedicar ao que Canguilhem entendeu como o vitalismo e o mecanicismo dentro das ciências da vida. Né? Meu trabalho, principalmente, será uma leitura da obra O Conhecimento da Vida, publicada em 52. Então, vou pular um pouco as apresentações e partir para a questão mesmo, tá? Bom, o vitalismo, ou a doutrina do vitalismo, afirma que as funções dos organismos vivos são nutridos por um tipo de princípio vital, que são diferentes das forças físico-químicas que governam o mundo não estimado, ou seja, de que há uma força intrínseca em todo ser vivo. Em sua obra O Conhecimento da Vida, Canguilhem pretende compreender de um ponto de vista filosófico aquilo que se apresenta de forma nebulosa e, segundo as palavras do autor, preconceituosa, né, um termo que teve sua importância e força histórica. É por isso que Canguilhem aponta a necessidade de investigar na historicidade as suas rupturas e estratégias internas da sua permanência entre as discussões científicas contemporâneas, pois a resistência dos biólogos ao conceito de vitalismo já aponta a uma existência conceitual e não como uma mera ilusão. Canguilhem, então, vai identificar os pensamentos do mecanicismo e do vitalismo como pensamentos cruciais para o entendimento dos processos e da ciência sobre a vida. O Canguilhem também identifica dois grandes movimentos, né, a partir de autores da época, principalmente do fisiologista francês Claude Bernard e o filósofo Auguste Comte, como representantes do mecanicismo, e Stahl e Paracelso, além de Hipócrates e Aristóteles, como os intelectuais que fundaram ou que do qual o vitalismo está todo lastreado. Certo? Na França, essa escola do vitalismo vai ser muito forte e vai sofrer influências e vai influenciar a partir dos membros da escola da Faculdade de Montpellier. Canguilhem parte da seguinte questão,
Então, de problematizar a urgência de se investigar o vitalismo e o mecanicismo, tentando aí apontar as discussões que envolvem a questão da valoração e de como a vida, né, ela se apresenta mais como valor do que de coisa em si. Para Canguilhem, a realidade é única, mas os valores são múltiplos, cito Canguilhem. Além disso, ele aponta as condições que as correntes dominantes conseguiu triunfar. Um dos questionamentos que o filósofo aponta é a resistência que houve entre mecanicismo e vitalismo. Se por um motivo os biólogos teriam em realizar os esforços para deslegitimar os argumentos dos vitalistas, já que o acusam de ilusão, pergunta o filósofo. Havendo uma resistência acerca de um conceito em um discurso científico, causa o efeito contrário, ou seja, legitima a existência no conjunto de atuações científicas. Além disso, a denúncia de um caráter ilusório de um termo não elimina a pretensão de uma investigação filosófica do mesmo, mas, pelo contrário, exige-se a necessidade de buscar a origem de sua resistência. Para o autor, ou trata-se da confissão implícita de que a ilusão em questão não é da mesma ordem que o geocentrismo ou o logístico, que ela tem uma vitalidade própria, e é preciso, então, dar conta filosoficamente da vitalidade dessa ilusão, ou trata-se da confissão de que a resistência da ilusão obrigou seus críticos a reforçar seus argumentos e suas normas, e é reconhecer no ganho teórico ou experimental correspondente a um benefício cuja importância não pode ser absolutamente sem relação com aquela da ocasião que procede, já que ele deve se voltar para ela e contra ela. Assim, um biólogo marxista diz sobre o bergsonismo, classificado como uma espécie de filosófica do gênero vitalismo. Portanto, para Canguilhem, existe no conceito do vitalismo uma força interna que o filósofo vai nomear de vitalidade. Esse é o primeiro aspecto do vitalismo que Canguilhem tenta compreender na sua análise filosófica. Segundo o filósofo, existe, na realidade, uma oscilação entre as duas formas de entender a vida. Mas esta oscilação não se restringe à lógica do verdadeiro e falso. Essa duplicidade epistemológica insere-se no registro dialético de perspectivas acerca do processo vital dos corpos. Em outro sentido, essa oscilação é uma aparência que disfarça sua realidade e que podemos transpor esse processo dialético para a possibilidade de atingir o real, a saber, a vida, pois esta desculpa. Canguilhem não existe, segundo o filósofo, existe, na verdade, uma oscilação entre essas duas formas de entender a vida, mas essa oscilação não se restringe à lógica do verdadeiro e falso. Essa duplicidade epistemológica insere-se no registro dialético de perspectivas acerca do processo vital dos corpos. Em outro sentido, essa oscilação é uma aparência que disfarça sua realidade e que podemos transpor esse processo dialético para a possibilidade de atingir o real, pois a vida é para o autor, em essência, uma dialética. A estratégia de Canguilhem é apontar as dificuldades de ambas as concepções, mostrando que elas se complementam, mas também se afastam na tentativa de definir o conceito de vida. Na terra de Canguilhem, o vitalismo esteve ligado à Faculdade de Medicina de Montpellier, onde houve a difusão do pensamento do médico naturalista Albert von Haller. Médicos franceses como Menuret e Barthes, entre outros, formaram um núcleo francês do vitalismo, segundo Daniel e Trachtenberg. Canguilhem parte da história da filosofia e também da medicina para demonstrar como o conceito de vitalismo perdurou na história, tanto nas ciências médicas quanto nos discursos filosóficos, na tentativa de demonstrar que existia muitas incongruências epistemológicas
e que pudesse delimitar os critérios de conhecimento sobre a vida. Embora o termo tenha realmente surgido no século XVIII, com o médico Paul Joseph Batz, o vitalismo chegou a ter um certo reconhecimento científico até o século XIX. Para Canguilhem, o vitalismo descende então de duas tradições. Por um lado, absorve os termos da filosofia aristotélica e, por outro, do espírito hipocrático, portanto, de uma origem bifurcada. Segundo o filósofo da vida, o vitalismo é a expressão da confiança do vivente na vida, da identidade da vida consigo mesma no vivente humano, consciente de viver. Fim da citação. Portanto, de uma força interna de cada indivíduo vivo. E por isso, a ação do prognóstico será mais importante em comparação com um diagnóstico. Ora, sabemos que a ação prognóstica de um médico consiste na tentativa de uma previsão provável do processo de uma doença. E por isso, na medicina hipocrática, é tão importante prever o desenrolar da doença quanto determinar sua causa. E cito o Canguilhem. Por isso, o vitalismo tem uma relação com o naturalismo, pois a terapêutica é feita de prudência, tanto de audácia, pois o primeiro dos remédios é a natureza. A natura medicatrix de Hipócrates consiste em dar importância ao processo do corpo, em meio a uma luta interna com a doença, de modo que conhecer o processo é muito mais importante do que entender a causa desta doença e, por isso, a precaução, tentando antecipar sua dinâmica interna. Entre os processos do vitalismo, o Canguilhem vai apontar, então, essas características que são próprias do vitalismo. Acompanhando alguns argumentos teóricos dos filósofos como Aristóteles e médicos como Konstantin von Manakov, Canguilhem aponta as principais características do vitalismo. Estes autores citados entendiam que o conceito de vitalismo tinha muito mais a ver com a exigência do que com o método próprio do pensamento cartesiano mecanicista do mundo. Primeiro aspecto que Canguilhem aponta sobre o vitalismo é a sua capacidade intrínseca de se desenvolver, de modo que haja uma vitalidade do vitalismo. Fim da citação. Ao mesmo tempo em que ele atesta a vitalidade desta corrente nas grandes contribuições que vai desde a medicina de Hipócrates a filósofo Aristóteles, passando por médicos como Bichat, Lamarck, até o mecanicista Claude Bernard. Ou seja, há um movimento histórico pendular que demonstra uma oscilação entre as duas correntes no pensamento humano. Portanto, o autor já demarca o esteio argumentativo em um tipo de crítica para ambas. Por um outro lado, será que existe um movimento dialético escamoteado pela nossa falha em compreender a vida tal como ela realmente é? Dessa forma, a vida passa a ser uma questão de interpretação que o indivíduo faz da própria vida. E se assim for, podemos afirmar que existe, portanto, uma forte influência do pensamento nietzschiano neste sentido, pois é Nietzsche, com seu perspectivismo, que irá afirmar que a vida é interpretação. Para o filósofo de Zaratustra, a forma como interpretamos a vida é uma forma de alargamento da vontade de poder, de modo que cada interpretação é um cálculo, é uma tentativa de alargamento desta vontade. Para o filósofo, saúde e doença não são essencialmente diferentes, como acreditavam os antigos médicos e ainda hoje alguns práticos. Deles não se deve fazer princípios distintos ou entidades que lutam pelo organismo vivo e fazem dele o seu campo de batalha. Assim, cito Nietzsche, o mundo visto, sentido e interpretado de tal e qual maneira, de modo que a vida orgânica se mantenha nessa perspectiva de interpretação. Fim da citação. Para o vitalismo destes autores, como Barthes, Bichat e Driesch,
Entre outros, existe um tipo de hierarquia entre o corpo e a natureza, existindo assim uma relação de pertencimento e dominação entre o homem e a natureza, ao mesmo tempo em que o homem pertence na natureza e a natureza está dentro dele. Seria o vitalismo, então, um tipo de reduto epistemológico da imanência científica no século XIX? A ideia de que tudo funciona segundo as hierarquias de forças em um processo análogo aos processos biológicos dos corpos atestam para este tipo de interpretação um tanto mística, de um modo que, para Canguilhem, essas ideias estavam muito próximas aos místicos alquímicos, como o médico e o ocultista Paracelso. O modo como estes corpos se organizam, expressam a semelhança com o tipo de individualidade que não se encontra no pensamento mecanicista, mas um aspecto que Galien aponta é a ideia de uma fecundidade muito própria do pensamento vitalista. Se hoje a ciência é capaz de criar quimeras, como os alimentos trans, onde se misturam genes de seres diferentes, como poderia, então, estabelecer uma essência? Segundo Canguilhem, este acontecimento teria dado fortes argumentos aos adversários do vitalismo, pois como poderia então estabelecer esse ponto de perfeição de uma fusão de duas ou mais espécies diferentes? Para Canguilhem, parece que há um centro de alguns processos biológicos que hierarquizam as composições dos órgãos, de modo que, mesmo unindo espécies diferentes, são comandadas por o mesmo centro. Cito Canguilhem. A dinâmica do desenvolvimento do embrião é comandada por uma zona localizada. Por exemplo, no caso do tritão, é o ambiente imediato da boca primitiva. Ora, de um lado, o organizador pode estimular e reger o desenvolvimento de um embrião de espécie diferente sobre o qual foi enxertado. Do outro, para fazê-lo, não é necessário que ele esteja vivo. A destruição pelo calor não anula o poder de organização do organizador. E, por fim, é possível assimilar a ação do organizador àquelas substâncias químicas da família dos esteróis preparadas in vitro, lembrando os trabalhos de Needham. Contudo, um fato subsiste, e aqui a interpretação mecanicista triunfante, por um momento, encontra um novo obstáculo. Se a ação do organizador não é específica, seu efeito, porém, é específico. O organizador de RAM enxertado em um tritão induz a formação de um eixo nervoso de tritão. Causas diferentes obtêm, portanto, o mesmo efeito, e efeitos diferentes dependem de uma mesma causa. A questão que surge disso é: seria esse centro a prova de que é uma força vital que realiza a animação do ser? Para Canguilhem, o mecanicista inicialmente parece dar uma resposta mais eficiente, aparentemente. Entretanto, como a manipulação pelo organizador demonstra que as partes que compõem a quimera não dependem necessariamente da predominância de uma das partes da quimera, pois apresentam efeitos diferentes com as mesmas causas, as experiências apresentam respostas diferentes para os mesmos procedimentos, o que indica problemas epistemológicos do mecanicismo. Parece que ambas as correntes científicas apresentam também bons argumentos, mas também problemas em legitimar algumas ideias. Além disso, o vitalismo entende que é irredutível ao domínio físico-químico para explicar os fenômenos vitais. Assim, ela toma independência de uma simples associação com causalidades físico-químicas dos processos acerca da vida, diferentemente dos relacionamentos entre a corrente mecanicista. O vitalismo está associado ao naturalismo com características nitidamente imanentes, mas por isso também, segundo Portocarrero, apresenta uma nebulosidade epistemológica. De acordo com Jacob, a noção vitalista de vida como força vital é que faz com que a biologia, no momento de sua constituição no início do século XIX, não seja um braço menor da física ou da química,
e apresente uma especificidade própria às ciências da vida. Com o conceito de hereditariedade e com a biologia molecular, se reconhece a unidade dos processos físico-químicos no nível molecular da vida. Isto significa que o vitalismo perde inteiramente sua função. Na realidade, o próprio conceito vida deixa de ter um valor operatório para o conhecimento. Fim da citação. Canguilhem afirma que os problemas acerca da vida e da morte não são redutíveis aos problemas das leis meramente físicas, pois, letal ou não, uma mutação genética não é para o físico nem mais nem menos do que a substituição de uma base nucleica por outra. Portanto, os processos que hierarquizam as forças que regem a vida e a morte não podem ser analisadas meramente a partir das transformações químicas. Ora, a corrente vitalista, então, amplia a dificuldade de compreender como pode ser entendido o fenômeno da vida. Isso implica uma dificuldade epistemológica que aponta a doutrina mecanicista como mais adequada de explicar os problemas sobre a vida. Essa irredutibilidade perante os modelos físico-químicos aportada por Canguilhem é o que ele chamará de vivente, que afirma: a vida não é um objeto, é uma atividade polarizada cujo esforço espontâneo de defesa e de luta contra tudo que é valor negativo é prolongado pela medicina, que lhe traz o esclarecimento da ciência humana relativo, mas indispensável. Fim da citação. No entanto, não podemos afirmar que Canguilhem seria um adepto incondicional do vitalismo, como alguns médicos do século XIX. Para Safatli, o vitalismo apresentado pelo Canguilhem se apresenta como um tipo de teoria axiológica sobre a vida, o ser vivente em relação aos seus processos não estariam condicionados somente aos princípios meramente físico-químicos, mas ampliando o pensamento vitalista para a concepção que afirme a diversidade orgânica dos indivíduos, assim, muito próxima com as ideias apresentadas pela normatização em sua obra O Normal e o Patológico. Para o filósofo Safatli, o vitalismo de Canguilhem é, portanto, uma atitude do ser vivo diante da vida. É dessa atitude que surge a polaridade da vida. Quando a diversidade orgânica não implica tal polarização, a diferença não aparece como doença. Fim da citação. Mas ele critica também os biólogos que deixaram completamente as experimentações para somente elaborar teorias somente filosóficas. Para ele, para Canguilhem, o problema não está em formular problemas filosóficos, pois o cientista é livre. Entretanto, o biólogo não pode prevalecer no terreno filosófico de sua qualidade de biólogo, que não é assim que irá trazer mais descobertas para a biologia, pois seria um tipo de abuso de confiança. O vitalismo não pode correr o risco de cair, portanto, nas armadilhas epistemológicas do mecanicismo, pois esta já possui um terreno muito sólido. Se a originalidade do biólogo deve ser reivindicada, é como originalidade de um reino sobre o todo da experiência e não sobre ilhotas na experiência. Por fim, o vitalismo clássico só pecaria, paradoxalmente, por excesso de modéstia, por sua reticência a universalizar sua concepção de experiência. Para Canguilhem, existe, portanto, uma preguiça por parte dos biólogos vitalistas, manifestado por uma razão interna de esterilidade intelectual, pois deixariam de compreender a dinâmica da vida e cairiam em uma forma de dogmatismo, como aconteceu com o mecanicismo, de modo que é uma transposição em proibições dogmáticas dos limites do mecanicismo e da explicação físico-química da vida. Portanto, acaba por levar a ciência para o dogmatismo. Segundo o autor, o equívoco do vitalista clássico está em aceitar a ideia de que o vivente está inserido dentro de um universo regido por leis físico-químicas e, ao mesmo tempo, está paralelo a este reino como exceção. Segundo Canguilhem, não pode haver um império em um império. Caso contrário, não é mais nenhum império, nem como continente, nem como conteúdo. Ou seja, não adianta se posicionar contra o mecanicismo aceitando regras do mecanicismo no que concerne aos processos físico-químicos. Segundo o autor,
O mais adequado seria compreender a matéria da vida na atividade do vivente, ou seja, não separada de uma ciência da matéria, pois o meio no qual se quer ver aparecer a vida só tem então algum sentido de meio pela operação do vivente humano que ali efetua as medidas às quais sua relação com os aparelhos e com os procedimentos técnicos é essencial. Canguilhem afirma também que quando se reconhece a originalidade da vida, deve-se compreender a matéria da vida, ou seja, não temos um distanciamento de um vitalismo qualquer, mas de um vitalismo clássico que acaba se tornando dogmático, pois tenta abolir completamente a realidade físico-químico sem compreender a relação existente entre os dois. Pensar assim, afirma Canguilhem, é dar razão a argumentos para os mecanicistas e é por isso que o vitalismo é considerado por seus críticos como cientificamente retrógrado, pois ele se aprende a determinadas ideias sem levar em consideração a multiplicidade dos processos e que estão inseridos o físico e as suas leis. É a crítica desenvolvida, inclusive, pelo fisiologista Claude Bernard. O médico do século XIX entendia que os teóricos do vitalismo eram um tipo de charlatões da medicina, pois descartavam a influência dos processos físico-químicos nas questões relacionadas à vida. Para Claude Bernard, cito ele, mas entre os naturalistas, especialmente entre médicos, encontram-se homens que, em nome do que chamam de vitalismo, emitem as ideias mais errôneas sobre o assunto que nos ocupa. Eles acreditam que o estudo dos fenômenos da matéria viva não pode ter nada a ver com o estudo dos fenômenos da matéria-prima. Segundo Canguilhem, esse tipo de compreensão possui respaldo quando o vitalismo clássico afirma que a vida do corpo animal depende da existência e da atividade de uma alma provida de todos os atributos da inteligência. Esse tipo de teoria vitalista se pauta na sua relação com a outra linha de pensamento, com o animismo. O animismo entende esse princípio vital enquanto alma, psique, de modo que o corpo estaria subordinado a uma alma ou substância distinta do corpo. Segundo o filósofo, esse tipo de vitalismo contaminado de dinamismo sucumbe Outro risco apontado por Canguilhem seria perceber o vitalismo como uma base teórica para defender ideologias fascistas, pois na época dele, o nazifascismo alemão já utilizava este tipo de vitalismo clássico para defender suas ideias eugenistas. Por outro lado, Canguilhem indaga se a ideia de um princípio de líder seria uma doutrina do vitalismo da inteléquia que influenciou o nazifascismo ou poderia ser a apropriação indevida do pensamento de Drizzt. Canguilhem, então, vai tentar compreender que uma percepção de uma alma animando o corpo pode dar vazão para a compreensão totalitária da sociedade, de modo que esse tipo de associações, a saber, corpo e sociedade, é possível, pois a noção aristotélica de uma alma que é para o corpo, o que é chefe político, doméstico, é para a cidade ou para a família. Então ele vai questionar um pouco de como o vitalismo pode ter sido se apropriado de regimes totalitários. De qualquer forma, Canguilhem entende que o problema não está necessariamente neste ponto tecido anteriormente, mas em relacionar a sociedade a um tipo de organismo. Segundo ele, o argumento explorado pelos sociólogos do nazifascismo está em buscar na biologia argumentos para impor a sua ideologia, de modo que ela se amplia enormemente quando usaram da genética para justificar a soberania de uma etnia sobre a outra, como aconteceu com a apropriação das teorias evolucionistas de Charles Darwin para praticarem sem remorso seus projetos. Entretanto, Canguilhem afirma que a culpa não está nas descobertas das ciências biológicas, mas de como elas foram usadas. Uma das acusações dos defensores do pensamento mecanicista é de que os vitalistas não possuem um método. Canguilhem lembra que foi o vitalista Wolff que desenvolveu a investigação da embriologia. Segundo ele, graças à observação microscópias hábeis e precisas de introduzir a história e a dinâmica na explicação dos momentos sucessivos do desenvolvimento do ovo, é que coube a outro vitalista, von Baer, depois de ter descoberto em 1827 o ovo dos mamíferos, formular em 1828
a teoria dos folhetos, o resultado de observações notáveis sobre a produção das primeiras formações embrionárias. Mas não é somente na área da embriologia que o vitalismo contribuiu para as ciências médicas, e que um outro domínio do sistema, a saber, sobre o sistema nervoso, acerca da teoria dos reflexos. Segundo Canguilhem, as descobertas que colaboraram com um tipo de vitalismo teve respaldo, é certo, pelas descobertas dos neurologistas. A forma como os processos dos reflexos no corpo parecem colaborar com a ideia de uma força que não estão relegadas aos processos dos meios químicos. Nelson, você pediu para avisar por voz, então 5 minutos, tá? Obrigado. Bom, aí ele vai falar um pouco da questão do mecanicismo, né, de como o mecanicismo ele se estrutura. Para Canguilhem, o pensamento mecanicista foi impulsionado pelas descobertas das leis físicas, dando suporte metodológico que afirmasse a superioridade perante o vitalismo. Mas é também verdade que as ideias mecanicistas se desenvolveram com algumas descobertas lastreadas com pressupostos vitalistas. Por exemplo, a descoberta do médico Claude Bernard acerca da produção do açúcar no corpo e sua eliminação. Esse problema médico se relaciona com a ideia de regulação dos níveis de açúcar no organismo, de maneira que os corpos tendem a se hierarquizar de forma interna, independente de fatores externos. Assim, a ideia de um mecanicista como Claude Bernard não teria condições sem a descoberta de ideias examinadas e investigadas pelos vitalistas. Então, a gente pode pensar, ora, não teríamos aqui algo parecido, então, como um vitalismo dentro de algumas ideias mecanicistas? Né? E aí eu vou tentar concluir. Para o mecanicismo, a vida é a organização de uma especialidade orgânica que depende das condições ambientais e das necessidades do organismo, dependendo, portanto, das atividades do mundo físico-químicos para sua existência. Essa corrente tem mais força para impor a sua concepção científica no mundo, porque se junta com a técnica de modos normativos que se alinham com a tarefa positiva e quantitativa. Se trata, portanto, de um império de modo que o imperialismo dos físicos e dos químicos é, portanto, perfeitamente lógico, entendendo ao máximo a expansão lógica ou a lógica da expansão. Segundo o filósofo Canguilhem, o vitalista clássico admite a inserção do vivente em um meio físico, de cujas leis constitui uma exceção. A nosso ver, essa é a falta filosoficamente indesculpável. Fica evidente que o pensador põe na mesa filosófica uma quantidade de questões que abrange muitas outras perspectivas e termos que não daria para analisar em um breve artigo, e sequer daria para agregar tudo que estes problemas suscitam. Fica claro também Desculpa. Deixa eu perdi. Além disso, o vitalismo, segundo o vitalista, né, fica evidente que o pensador põe na mesa uma quantidade de questões abrangentes. Né? Fica claro também que não é um simpatizante do mecanicismo positivista, mas também não é um adepto do vitalismo clássico. Segundo Kairos e Kaluti, o médico filósofo pensa em um vitalismo com forte influência ontológica, de modo que a influência dos antigos é forte. Entretanto, para Caio Souto, a proposta cangueliana é de uma visão crítica, de modo que formule uma filosofia axiológica profundamente inovadora que prolonga a tarefa da filosofia crítica de um modo inesperado, substituindo o sujeito transcendental pela figura do vivente. Portanto, o pensador parece não resumir a vida em questões meramente físico-químicas, mas também não fica preso a uma concepção vitalista clássica. Sua base epistemológica acerca da vida está amparada no seu conceito de normatividade, uma normatividade de uma regularidade que abrange todos os seres vivos. O vitalismo que Canguilhem parece querer professar tem a perspectiva não ontológica do ser vivente, mas levando em consideração a sua multiplicidade, achando que, dessa forma, o vivente humano prolonga, de um modo mais ou menos lúcido, um efeito espontâneo próprio da vida para lutar contra aquilo que constitui
um obstáculo à sua manutenção e ao seu desenvolvimento tomados como normas. Então, concluo aqui e obrigado.